Olá, meus irmãos, tudo bem? Me chamo John Michael e sou acadêmico da Universidade Unicesumar. Nossa atividade mapa hoje é referente à reforma protestante. Então, sobre elas que a gente vai falar só de início. Às vezes está assistindo o vídeo e não sabe o que é reforma. Reforma é trazer forma a algo que já está sem forma. E você sabia que o nome protestante não surge na reforma em si? Ele ganha mais força em um outro movimento que se concilia na reforma. E a gente vai detalhar isso aí. Por exemplo, para primeiro ponto de início, quando a igreja surgiu, a gente fala assim, a igreja cristã, historicamente, espiritualmente, biblicamente, dizendo melhor, isso vai em Atos 2, Jesus morreu, pelo menos Jesus morrendo na cruz, e depois em Atos 2 a igreja crescendo ali. Por exemplo, você vê trechos de Atos e todos os dias Deus salvava. Atos 2 começou com 120, depois 3 mil almas, depois 5 mil almas, e aí a cristandade continua e a igreja passa a crescer. Isso aí, quando você vai ver na Bíblia, muitas mensagens é tranquilo. O que você precisa entender diante disso que a gente está comentando com vocês? Primeira coisa, quando você vê ali nos evangelhos bíblicos, você vai ver ali o judaísmo, por exemplo, ali com os sacerdotes, tudo ali. A partir da morte de Cristo, em Atos 2, começa o cristianismo. Então nós somos hoje cristãos por Jesus Cristo, o seu ato, e por isso surge o cristianismo. O que precisa ficar claro entre nós para a gente entender? Eu quero trilhar um caminho rápido para a gente chegar nas questões da reforma. O que a gente precisa entender de primeiro momento? Jesus veio, pregou, a partir da morte de Jesus Cristo, a gente tem, imagina assim, o último profeta a morrer, apóstolo a morrer, dizendo melhor é João, ano 96 em diante, alguma coisa ali. Então, vem Jesus Cristo, depois de Jesus Cristo a gente tem a era apostólica, que são os apóstolos morrem, e aí a gente vem num ciclo chamado pais da igreja, ou padres da igreja, só para você entender. Quem são os pais da igreja? Só para você ter uma ideia, por exemplo, quando você vê a carta do apóstolo João ao Apocalipse, à igreja de Esmirna, e o anjo da igreja de Esmirna ali, provavelmente, só para você entender, que o anjo da igreja de Esmirna seja um dos pais da igreja, pelo nome de Policarpo. A história do Policarpo é aquela que eles querem o matar e dão suas últimas palavras para ele. Ele fala assim, eu estou com Jesus há 86 anos, como que eu vou negar ele se ele só me fez bem ali? Então, a carta do capítulo 3 de Apocalipse provavelmente seja aos pais da igreja, ao Policarpo. Como que eu sei isso? Por outras fontes que documentaram que seria ele. Tudo bem. A igreja de Jesus Cristo, que nasce em Atos 2, ela passa a ser perseguida. Percebo que desde o Império de Cláudios e tantos outros, mas um dos pontos que chama a atenção é no ano de 64, com o reinado de Nero. Nero, você lembra que ele é um dos piores imperadores que já existiu. Se você pesquisar na história, você vai ver lá de quando a cidade pega fogo e pega ali, se eu não me engano, tô falando de cabeça, se eu não me engano, se for outro, você me perdoe, mas em si parece que são 14 bairros que pega fogo, e 4 desses bairros não pega fogo, e esses 4 bairros são de judeus, são de cristãos ali. O que o Nero faz? Ele pega e joga a culpa nos cristãos, e ali começa uma perseguição ferrenha. A título de curiosidade, um dos pontos importantes é que nesse tempo morre o apóstolo Paulo e também Pedro. Eles são mortos nessa época, são martirizados nesse ponto. O que eu trago para vocês nesse primeiro momento? Que a igreja genuína dos apóstolos ali na era apostólica, eu já acertei isso com vocês no início, mas a igreja dos apóstolos, elas passam a ser perseguidas. O que acontece? Daí em diante é só perseguição. Na história é só perseguição. E quando a gente chega na história da igreja, pelo menos os pais da igreja, como eu falei para vocês, a questão de Policarpo, um dos pais da igreja interessante é o Inácio. Se você pesquisar a respeito da morte de Inácio, vão lançar para as feras o devorar. E uma das falas do Inácio é bem importante, porque ele fala assim, Inácio é um dos pais da igreja. Ele fala assim, se me lançarem as feras, tomara que elas venham rápido,
que elas não percam tempo e elas me devorem, quebrem os meus ossos, porque eu quero estar com Jesus Cristo. Olha o pensamento dele. Aí ele fala o seguinte, uma coisa bem importante, ele fala assim: todavia, se por um acaso as feras ficarem com medo de mim ou não quiserem chegar perto, eu vou até elas e eu vou, entre outras palavras, eu vou lá e vou, é claro que não fala assim, eu fugiu a palavra da mente, eu vou lá e vou provocar elas, vou dar um tapa nelas, alguma coisa, para que elas venham e me devorem, por causa que eu quero estar com Jesus. Então, na era dos pais da igreja, você já tem muitos homens que decidem a dar sua vida. Por exemplo, quando você vai pesquisar a história do Nero, a história da igreja, por exemplo, diz que o Nero chegava a enrolar as pessoas em restos de carnes para que os cães viessem e atacassem ela. Muitas pessoas foram queimadas vivas. Por exemplo, na época de Justino Marte, eu não vou lembrar se é a Perpétua ou é a Felicidade, que ela é mãe de 7 filhos. E ela não nega o nome de Jesus Cristo e ela fala ao prefeito: ó, você pode fazer o que você quiser, você está perdendo teu tempo. E aí eles vêm nos seus filhos e começam a matar um por um. Espanca o primeiro, o segundo, o terceiro morto a facadas ou a clavos, alguma coisa assim. Depois jogam de espinhadeiro. Ou seja, quando chega no último filho, ela fala: ó Senhor, obrigado por Senhor ter me dado os filhos que pudessem morrer pelo teu nome. Então você tem na história da igreja muitas pessoas que não se contaminaram, mas o tempo vai passar. Por exemplo, aí a gente chega no ano 300, por exemplo, você tem ali o Constantino, ou seja, eles se convertem. A gente não sabe ao certo se é uma conversão verdadeira, mas se a história conta que ele estava em guerra e ele teve um sonho. Ele teve um sonho que ele vê uma cruz lá e sobre esse sinal ganha a luta ali. E o que que acontece? E ele faz isso aí tudo e eu sei que ele é vencedor. E a sua mãe é cristã também. Eu sei, o que a gente sabe é que a igreja agora ela para de ser perseguida e é liberada a igreja para ser, aliás, até uma religião oficial. Agora todos vão ser cristãos e até dá benefícios para a igreja se unir com o Estado. É bom, legal. É bom isso aí, a perseguição acaba no primeiro momento. Mas sabe qual é o problema? Essa união da igreja com o Estado vai trazer problemas mais à frente. Por exemplo, agora já não é mais uma conversão, eu não digo generalizado, mas assim, não é só uma conversão por causa do nome de Jesus, porque muitos bens foram dados para quem servisse a Jesus. Mas é claro, em toda a história da igreja, isso tem que ficar claro, é que sempre teve os fiéis. Então, nesse período de Constantino em diante, a igreja ela se une ao Estado e passa a ser uma igreja não só espiritual, mas política também. Por exemplo, quando o tempo passa, a gente sabe da história que a igreja vai ganhar força nesse tempo, que a igreja que a gente está falando, é a igreja dos dias de Jesus, igreja católica, apostólica romana. Nós não estamos falando a título, a igreja católica de hoje, não. Católico quer dizer universal, igreja de todos os povos. Por isso, quando eu citar a igreja católica, você está sabendo disso aí. Mas acontece uma coisa importante. O livro que a gente está estudando, até me empolguei, esqueci de falar da matéria, é esse aqui, ó. História do cristianismo da reforma aos dias atuais, que aliás é o tema desse vídeo, dessa matéria que a gente está falando aqui. Quando a gente fala isso aí, imagina a igreja como uma só. E a gente chega... vocês sabiam que a igreja católica ela se separou muito antes da reforma? Por exemplo, quando Constantino se converte ao cristianismo, por exemplo, se a gente tem ele levando a sede para Constantinopla, os patriarcas em Constantinopla e os padres em Roma. Então você tem uma divisão, se é o grande chamado o grande cisma do Oriente. Isso aí não vai prestar. Mais para frente, um padre de Roma vai excomungar o patriarca de Constantinopla, então a igreja se separa. Igreja católica, apostólica, igreja universal, dizendo melhor. Um vai excomungar o outro, eles vão se excomungar. Então hoje você sabia que existem 2 tipos de igreja católica? Em São Paulo existe aí a igreja católica ortodoxa grega e a igreja católica romana. Existem algumas diferenças, a questão da divindade do Espírito Santo ali. Também na igreja católica ortodoxa não tem a questão dos santos na imagenzinha ali, tudo. Na imagenzinha não, o ídolozinho ali, a gente pode dizer assim. Na igreja
grega ortodoxa tem desenhos ela ali, então são algumas diferenças, mas o que você tem que saber, o que eu quero falar para vocês, que ela você tem dois tipos de igreja católica aí. Isso acontece em 1054, mais ou menos, esse grande cisma do Oriente e do Ocidente, eles se separam ali e não vai dar bom, um vai excomungar o outro, mas é só para você saber disso aí. Então, quando a gente caminha na história da igreja, o que a gente está falando aqui, nesse livro que eu mostrei para vocês aí também, e o outro livro que eu estou utilizando também, o livro do Ibadep, existem alguns pontos importantes. A igreja vai ganhando poder, logo vai vir a questão das cruzadas, onde foi mortos muitos homens em nome da fé, em nome de Cristo. Foi passado cidades inteiras à espada. Inclusive nesse ponto é importante quando os muçulmanos ganham terras, as terras sagradas ali, e a igreja vai lá e vai matá-los ali. Por isso você tem essa briga aí que o muçulmano não pode ver crente, porque eles sempre vão jogar nas costas dos cristãos, vocês mataram muitos. Então você tem essas cruzadas, inclusive pesquisa depois as cruzadas das crianças também ali, que muitas crianças ali a igreja colocou na frente para ir para a guerra. De repente chega no grande mar, o mar não se abre, alguns voltam, outros piratas vêm e sequestram. Uma história bem triste na história da igreja também ali. Em 1073 a 1085 a igreja passa o Papa, a igreja romana passa a está no auge do poder ali. Dentro desses pontos surge um homem pelo nome de Hildebrando, que ele chega a colocar as máximas, dizendo assim que o padre é o único homem ao qual seus pés deveriam ser beijados, por exemplo, que o Papa tem autoridade para depor reis e tirar reis e inserir reis, e que o Papa nunca errou, que a igreja romana, dizendo melhor, ela nunca errou e ela nunca errará, como testifica a escritura. Isso aí são detalhes que vão acontecendo na história da igreja ali. Outra questão importante, quando a gente chega mais ou menos anos de 1300, a igreja passa a perder, ou seja, houve um declínio papal na história da igreja. Por exemplo, você tem o Bonifácio VIII, que ele vai brigar com o rei Felipe da França. Ele vai excomungar o rei Felipe, ou seja, o Bonifácio aqui ele quer ser ao mesmo tempo um papa e ao mesmo tempo um senhor do Estado. Ele chega a excomungar o rei da França, Felipe ali, falar para ele que ele é a autoridade maior, aquela briga que sempre teve. Por isso que o que eu disse para vocês é que na história da igreja, ali quando a igreja se uniu com o Estado, eles teriam esse problema. Então o Papa quer ser maior e logo o rei Felipe ele vai dar resposta para o Papa. Ele vem, leva o Papa preso ali, não sei, eu não me lembro se é 3 dias que eles ficam ali. É interessante a história que quando o Papa é liberto, ele passa por uma cena de vergonha, vergonhoso. O Papa foi preso, a igreja perdeu, entre aspas, assim, neste momento. O que acontece? A igreja vai para Avignon, fica pelo menos 70 anos lá, e depois uma moça pelo nome de Catarina de Sena manda cartas para o Papa, agora já é o Gregório 11º, se não faz da memória, falando para ele ir para Roma. Ele vai para Roma. Ou seja, mas em Avignon já tem um Papa, agora em Roma tem outro Papa, são 2 Papas, e eles vivem ali. Mais para frente, isso aí se chama o Grande Cisma Papal, é 1378 mais ou menos. Ali eles vão definir um novo papa para acabar com esses dois, para que não fiquem 2, fiquem 3. Só que esses 2 papas eles vão recusar entregar o seu cargo e ofício ali. Chega a um ponto que a igreja que a história da igreja chega a ter 3 papas, E aí a história conta que isso a história da igreja, a história o papado nunca mais foi o mesmo. Como o tema que a gente está falando é a questão da reforma protestante, então a gente tem 1324, a reforma começou com Martinho Lutero, praticamente. Mas o que a gente precisa entender também é que existem alguns precursores da reforma. Alguém que já tentou fazer uma reforma e ainda não deu certo. O primeiro deles, como vocês devem saber, é o John Wycliffe. Esse era um professor de Oxford, letrado, o cara era importante. A história conta que ele
trouxe, ele queria mostrar para o pessoal a história da Bíblia verdadeira ali, e ele vai traduzir a Bíblia para a língua do povo por base na Vulgata. Se você pesquisar o que é Vulgata, você sabe qual que é a Vulgata latina? É a tradução para o latim, que é a tradução do São Jerônimo ali. Não é a primeira, você já tem a Ítala também, mas é uma reformulação, uma revisão da Bíblia para a língua latim. Então o Wycliffe é um grande estudioso ali, ele vai traduzir para a língua do povo por base a Vulgata Latina, que agora você já sabe que é a tradução do São Jerônimo. O que acontece? Ele vai morrer, não vai dar tempo, e aí um dos homens vai continuar, acho que Porray, ele vai pegar e vai continuar e vai dar término. Mas em si, o Wycliffe morreu, mas foi um grande homem que trouxe a história da reforma ali. Mais pra frente, as traduções deles, a Bíblia de Wycliffe vai ser queimadas todas e sobram pelo menos 170. Há uma perseguição ali. Depois tem o Jerônimo da cidade de Praga. Ali a gente tem o Hus, John Hus também. O John Hus foi um dos homens mais importantes que estudou com os escritos de Wycliffe. O John Hus, ele veio bater contra tudo o que o Wycliffe trouxe, contra a igreja. Ele vai chegar ao Papa para que ele analise o caso, para dizer que eles não são hereges ali. É claro, isso não vai dar certo, vão prender o Hus em cela fria, horrível, comida miserável. Ali em 6 de julho de 1415 ele vai ser condenado como herege, e é claro que ele vai morrer. Uma coisa interessante é que o pessoal se juntam contra o Wycliffe e diz para ele em um coro, eles cantam em um coro, dizendo assim: nós entregamos a tua alma ao diabo. E o Wycliffe, ele fala: não, eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Então esses dois que eu comentei com vocês, eles já são alguns precursores da reforma. E é interessante, quando o Wycliffe morre, o John Hus morre, falando do Wycliffe, o John Hus morre, ele morre cantando ou falando: ó Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a tradição conta que quando ele não consegue cantar mais, aí ele pega e começa a orar em espírito. É claro que essa fogueira matou o Hus, mas essa chama não se apagou até nós, entre os nossos dias de hoje ali. Então o Hus morreu, John Hus morreu, ele tentou fazer uma reforma, isso não foi possível. Então logo a gente vai ter ele tentando fazer uma reforma e não conseguiu. Logo surge Lutero. Lutero, você sabe da vida dele, não precisa entrar em detalhes ali, filho de camponês, um homem muito estudado ali, ele viveu até a história importante de cai um raio perto dele, foi uma promessa a Santana que ele seria um monge, mas quando ele passa a estudar a Bíblia de verdade, ele se depara com Romanos 1,17, que conta que o justo viverá pela fé. Então ele não aceita o que está acontecendo ali. O Lutero se converteu, isso aí a gente já está falando a conversão do Lutero, e ele vai começar a analisar as questões da igreja. A igreja sai dos caminhos de Deus. Em 1517 você tem um homem a mandado do Papa, o Leão X. Ele quer reformar a Basílica de São Pedro, que é hoje a atual igreja do Vaticano hoje, aquela igreja muito linda dele. E o homem vai começar a vender indulgências ali pelo nome de Tetzel, ou João Tetzel, ou Johanne Tetzel. É claro, aí no confessionário o Lutero vai ouvir que está se traficando indulgência, entre aspas, fica mais fácil de entender. E a véspera de Todos os Santos, no dia 31 de outubro de 1517, onde o pessoal viriam todos ali, o Lutero vai pregar suas 95 teses na porta da igreja. Essas teses é uma não concordância. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia apologética com apócrifos. Olha que importante eu citar algumas teses para vocês, só para vocês verem do que se trata essas teses. Por exemplo, a tese de número 6 diz que o Papa, olha que o Lutero colocou, o Papa não tem poder de perdoar uma dívida, se não declarar e confirmar aquilo que já foi perdoado por Deus ali. A tese
de número 27, diz que o Papa prega futilidades humanas quando alega que no momento em que a moeda cai na caixa, uma alma sai do purgatório. Ou seja, quando teve essa tese do purgatório, ele chegava assim, ó, se você jogar uma moedinha ou um terreno, doar o dinheiro de um terreno, ali a alma do teu ente querido que já morreu há tanto tempo, ele vai expurgar, sair do purgatório. Purgatório é purificar, ele sai dali e ele é salvo ali. Então Lutero vai vir contra essas teses. Na tese 28 diz que é certo que no momento que cai, que soa a queda da moeda na caixa, vem o lucro, cresce e aumenta. Porém, ou a intercessão da igreja tão só corresponde à vontade do agrado de Deus. A tese 29 diz: e quem sabe se todas as almas do purgatório querem se libertar? Quando alguém que diga que aconteceu com Santo Severino Pascal. A tese 32 diz que irão, olha só essa tese do Lutero que ele deixou claro, irão para o diabo juntamente com seus mestres, aqueles que julgam obter certeza da sua salvação mediante as breves da indulgência. A tese de número, essa que eu comentei com você, a tese de número 86 diz assim, a última, só para não ficar grande o vídeo, longo o vídeo, diz assim: ainda porque o Papa, cuja fortuna é hoje maior do que todos, por que ele não edifica a Catedral de São Pedro, ao invés de mexer no bolso dos fiéis ali? Então você já sabe mais ou menos o que é essas indulgências ali. É claro, o Lutero vai ser excomungado, isso aí não vai dar certo. Vão chamar ele para se retratar em 1520. O Lutero não se retrata. O pessoal coloca ele diante das escrituras dele e ele fala assim: ó, vocês, eu sou convencido através da Bíblia, se você me provar através da Bíblia que eu estou errado. Depois a reforma vai crescer na Suíça com os Zwingli, na França com o Calvino, nos Países Baixos, conforme está ali. Uma coisa importante, a Igreja Católica ela vai reagir. Você tem alguns movimentos dentro, como a Santa Inquisição, onde em 30 anos pelo menos 900 mil protestantes cristãos são mortos. Ali você tem a questão do massacre de São Bartolomeu, que é 25 de agosto de 1572, ali 70 mil protestantes são mortos nesse tempo, para impedir que a França se torne totalmente cristã. Você tem na Inglaterra, em 1534, por exemplo, você tem o rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, essa história é importante também. O rei Henrique VIII, ele quer ter um sucessor, a mulher dele não dá, ele vai casar, parece, se eu não me engano, com 7 mulheres ali. O Papa não vai dar o divórcio, então ele decide romper com a igreja e ele criar a própria igreja dele, sendo ele o senhor. Daí surge a igreja anglicana. E por último, a gente encerrar esse vídeo aqui, a gente tem também a Contra-Reforma, ou o Concílio de Trento, que a igreja vai rebater tudo o que aconteceu na Reforma Protestante para tentar ganhar tempo. Uma coisa importante disso, para a gente finalizar esse texto, a igreja importante que no Concílio de Trento também vai ser declarada que a Bíblia oficial do catolicismo é a Vulgata de Jerônimo, ou seja, vão ficar 16 séculos sem uma Bíblia oficialmente para dizer que é sua. Daí você tem a questão dos jesuítas, mas não vou entrar nesse detalhe, senão o vídeo vai ficar muito longe. Gente, Deus abençoe vocês. Isso aí é uma matéria da nossa faculdade, que foi proposta para nós. O tema da nossa matéria, a Reforma Protestante, a história do cristianismo até os dias atuais. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Até a próxima.